Malandragem e marginalidade são dois termos muito usuais nas discussões teóricas e também em conversas informais quando o assunto é a cultura brasileira. Esses conceitos remetem a certos tipos sociais e folclóricos que são amplamente reconhecidos pela nossa sociedade: o marginal e o malandro. Você, com certeza, já deve ter ouvido e até mesmo usado ambos os termos em algum momento da tua vida. Mas será que você sabe exatamente o que é que eles descrevem e significam? Se essa é uma curiosidade tua, então fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso agora. O meu nome é Gustavo Matti e sejam bem-vindos ao canal Cultura contra Cultura. A discussão toda começa com um texto de 1970 intitulado Dialética da Malandragem, onde o crítico literário Antônio Cândido estudou o romance Memórias de um Sargento de Milícias, que foi escrito pelo Manuel Antônio de Almeida e publicado como um folhetim entre 1852 e 1853. Esse livro conta as aventuras de um jovem chamado Leonardo entre as classes médias e baixas do Rio de Janeiro no tempo do rei. E tanto esse ambiente social das classes médias e baixas, como a época em que a história se passa, são cruciais para que a gente entenda a definição que o Antônio Cândido faz para a ideia de malandragem. Primeiro de tudo, porque essa expressão, o tempo do rei, se refere à época em que o rei de Portugal, Dom João VI, transferiu a corte para o Brasil, em 1808, até a independência do país, em 1822. Esse período, entre 1808 e 1822, foi um período de 14 anos de intensas transformações econômicas e sociais que estavam ainda ensaiando a sociedade carioca, tal como a gente conhece ela hoje. É um período pré-nacional e pré-moderno, mas que pode, assim mesmo, ser visto como uma espécie de microcosmo das formas de relações sociais que iam constituir o caráter da nossa cultura. Essa sociedade carioca do início do século XIX era caracterizada pela polarização entre a classe dos proprietários, que eram os donos das terras, e os escravos, que compunham quase toda a mão de obra da colônia. Mas entre esses dois polos existia um bom número de pessoas livres e pobres que, na falta de um mercado de trabalho bem desenvolvido, já que os escravos faziam todo o trabalho que tinha que ser feito à força e de graça, na falta de relações de trabalho assalariadas que pudessem absorver a força produtiva dessas pessoas pobres e livres, não escravas, elas acabavam ficando um pouco fora da estrutura econômica e acabavam apelando para subterfúgios, como o improviso cotidiano e o jogo de cintura para a sobrevivência. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que essas pessoas livres e pobres, elas sobreviviam de trambiques e de bicos. E é justamente disso que surge o dado cultural que nós apelidamos de jeitinho brasileiro, e com ele a figura do malandro. O malandro, para o Antônio Cândido, é um sujeito que se vale de uma estratégia social desenvolvida especialmente para se adequar a esse contexto de deriva na estrutura econômica. Nas Memórias de um Sargento de Milícias, o livro do Manuel Antônio de Almeida, o protagonista Leonardo atravessa a narrativa inteira oscilando entre os universos da lei e da ordem, por um lado, e o da ilegalidade e desordem, por outro, associando-se ora com outros marginalizados das classes populares, ora com membros das classes dirigentes, e sempre de acordo com a conveniência do momento, ao sabor dos acontecimentos que vão se impondo na sua vida. Assim, o estilo de vida malandro funciona quase que como um azeite que escorre entre as frestas da estrutura social brasileira, lubrificando essa estrutura e amenizando o atrito entre as classes pobres e ricas no famoso deixa disso, deixa pra lá, que pode explicar o motivo por que, mesmo com tanta desigualdade, a sociedade brasileira parecia sempre muito pacificada, amistosa, cordial e sem qualquer talento para a conscientização de classe e a organização para a luta revolucionária. É por isso que 17 anos depois, em 1987, outro crítico literário, o Roberto Schwartz, ao comentar o texto do Antônio Cândido, ele acabou afirmando que o que constitui a dialética da malandragem é uma suspensão de conflitos históricos precisos através de uma sabedoria genérica da sobrevivência. Sabedoria essa que, ao permitir o jeitinho, acaba por não interiorizar os conflitos históricos na cognição das pessoas. Ou seja, não permite que a classe trabalhadora perceba sua condição de classe explorada e seu papel na transformação da história.
Isso acabou criando uma cultura em que os indivíduos agem somente pelo improviso, sem organização, sem convicções e também sem remorsos. Muito diferente de outras formações culturais, como aquela dos Estados Unidos da América do Norte, que possuem origem em formas sociais de maior cobrança moral e que responsabilizam e punem severamente os indivíduos com uma convicção consolidada e rígida a respeito da maneira correta de se comportar em sociedade. É o exato oposto do que nós teríamos aqui. O malandro brasileiro não possui nenhuma vergonha em recorrer a práticas ilegais, imorais ou criminosas quando puder obter algum benefício disso. Assim como ele também não se envergonha de manter relações de bajulação e de parasitismo em torno de indivíduos mais poderosos, o que leva com que o malandro acabe conquistando favores, influências e vantagens pessoais por conta dessas amizades que ele mantém na classe dirigente. O malandro não se ressente que outras pessoas, frequentemente membros de sua própria classe social, tenham a vida prejudicada pelos seus crimes. Não há espaço para a culpa ou para o julgamento moral dos próprios atos na psicologia de um malandro. Como eu disse, esse tipo de sujeito seria recriminado em sociedades capitalistas centrais, cuja formação social foi pautada pelo excesso de rigidez moral e na valorização do esforço, do trabalho e do mérito pessoal como forma de ascensão social. A sociedade brasileira, por ser baseada na exploração de mão de obra escrava, possibilitava pouca ou nenhuma mobilidade econômica aos membros da classe trabalhadora através do trabalho. Mas essa ascensão poderia talvez ser conquistada pela associação paternalista com as classes dirigentes, o que gera um estilo de vida em que o oprimido, necessitado e viciado nos favores obtidos com os poderosos, acaba incapaz de realizar a luta pela superação estrutural das desigualdades. Agora, algum de vocês poderia argumentar que a ideia de uma sociedade brasileira pacificada, mesmo naquela época, nos anos 70, quando Antônio Cândido escreveu esse texto, ou mesmo no período do rei, que são aqueles 14 anos de reinado da coroa no Brasil, algum de vocês poderia argumentar que essa ideia da sociedade brasileira pacificada seria ilusória ou falseada ideologicamente, tendo em conta o inegável grau de violência social e econômica que constitui a colonização do Brasil. Mesmo nas memórias do sargento de milícias, a existência de relações violentas entre as pessoas é a tônica da narrativa, como foi, aliás, muito bem ressaltado num estudo crítico de 2007, conduzido pelo professor da USP, Edu Otsuka. O Edu chama a atenção para o fato de que a existência de uma ordem de relações malandra não se dá sem a produção de violência. O que acontece é que enquanto a sociabilidade malandra reduz o potencial de confronto entre as classes, ela aumenta as questões de disputa intraclasse, entre membros da mesma classe social. As personagens das memórias de um sargento de milícias passam o tempo todo envolvidas em conflitos passionais, fofocas, revanchismos mesquinhos e picuinhas, diz o Otsuka. É certo que, no início do romance, o antagonismo básico sugerido pelas posições sociais parece fundar-se no embate entre a vida solta dos pobres e a força repressora do major, que atua como um delegado da classe proprietária. Contudo, os conflitos ao longo da narrativa não se articulam somente em torno da divergência de interesses entre as classes. Ao contrário, predominam antes as desavenças e rixas entre os próprios pobres. Mas, se você está achando difícil pensar que essa interpretação do Brasil pela figura do malandro funcione fora do Rio de Janeiro, e se você está pensando que é difícil utilizar essa lógica para entender a nossa sociedade ainda hoje, saiba que você não está sozinho, que eu concordo contigo e que há, inclusive, uma formulação crítica já desenvolvida para pensar sobre isso. No ano de 2006, o professor João César de Castro Rocha, da UERJ, estudando fenômenos culturais mais recentes, como, por exemplo, o livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, ou os raps dos Racionais MCs, ou trabalhos de escritores de periferia, como o Ferrez, o João César lançou uma nova interpretação para o Brasil contemporâneo, que ele apelidou de dialética da marginalidade. A marginalidade, ao contrário da malandragem, se constituiria justamente pelo fato de que a violência aparece nas relações sociais como a mediadora entre pessoas anônimas, que não se conhecem, e essa violência é vista como uma consequência das desigualdades entre as classes sociais em uma sociedade modernizada à revelia dos segmentos mais pobres.
como o Brasil. Se o revanchismo identificado nas memórias do sargento de milícias por Edu Otsuka mostra uma violência de caráter particular e pontual, no caso dessas obras contemporâneas, aparece uma violência de caráter estrutural e generalizado. Num romance como Cidade de Deus, por exemplo, a parte mais significativa da violência praticada tem em vista uma tentativa sempre impossível de superar a barreira que bloqueia a ascensão dos pobres. Nas Memórias de um Sargento de Milícias, o Leonardo acaba finalmente ascendendo socialmente pela via do casamento com uma filha da classe alta. Mas, em Cidade de Deus, mesmo o mais poderoso dos traficantes, Zé Pequeno, termina pobre e assassinado, sem nunca conquistar a paz que a riqueza proporcionaria. Ao invés de conciliar as diferenças entre as classes, essas formas artísticas mais contemporâneas demonstram uma realidade em que as diferenças são evidenciadas, jamais superadas, e os indivíduos estão eternamente presos nas suas delimitações socioeconômicas, sem poder transitar entre os polos da sociedade. Ou seja, o jeitinho já não funciona, e o conflito não leva a uma transformação significativa na trajetória individual de cada personagem. Podemos então dizer que o que define a ideia de marginalidade em oposição à malandragem é a tentativa de superação das desigualdades sociais pelo confronto direto, ao invés do jogo de cintura e da conciliação. E expondo a violência que estrutura a nossa sociedade ao invés de ocultá-la. A contravenção marginal, além disso, não é apenas improvisada, como no caso do malandro, mas também estruturada, planejada e coordenada com a formação de verdadeiras instituições do crime, cartéis e facções que buscam dominar e impor suas próprias regras aos territórios que ocupam. Qualquer um que tenha prestado atenção às transformações culturais do Brasil das últimas décadas é capaz de perceber essa mudança apontada pelo João César de Castro Rocha. Mas o fato é que ele próprio afirma que o discurso da dialética da marginalidade não é uma prática única ou hegemônica nas obras da nossa cultura de hoje. Que esse discurso não existe sozinho, mas coexiste com a permanência da ordem anterior, a ordem da malandragem. E disso tudo, eu fico com algumas perguntas. Será que nós então estaríamos neste exato momento histórico presenciando a resposta da velha ordem contra a ascensão da nova? Será que estaríamos testemunhando uma nova etapa na disputa de uma contra outra, marginal contra malandra? Ou será que, pelo contrário, as duas juntas teriam se integrado e composto uma forma híbrida, que é essa que a gente vive no momento? No calor do momento, neste rebuliço cultural e político bastante indefinido que o Brasil está passando agora, eu ainda acho cedo para dar a minha opinião. Mas o que é que você acha? Se quiser dar a tua opinião sobre o assunto, escreve aí nos comentários que eu vou ficar muito contente de saber. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com os teus amigos que possam se interessar pelo assunto. Eu agradeço muito. Um abraço e tchau. Só depois que eu já tinha terminado de gravar esse vídeo, eu pensei que podia ser interessante dar exemplos de malandros clássicos, estereotípicos da literatura brasileira e das artes brasileiras. E, bom, acho que os exemplos mais clássicos são Macunaíma, o Zé Carioca, e eu gosto muito também do Jazão, da peça Gota d'Água, do Paulo Pontes com o Chico Buarque. Mas tem muitos outros também. E então, se você também quiser dar exemplos de personagens malandras que você conheça, ou até de personagens marginais que não tenham sido mencionadas aqui no vídeo, fica à vontade também. Pode escrever nos comentários.